milagres vão surgir, eu verei. Os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Yeah. Profetizarei e as muralhas vão cair. Profetizarei e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Pois tenho a marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Profetizarei e as muralhas vão cair. Profetizarei e as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Ele disse sobre mim vai se cumprir, em nome de Jesus. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Oh, tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Eu tenho a marca da vitória, eu tenho a marca da vitória. Sobre mim vai se cumprir. Eu creio, aleluia. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Eu creio. Tudo que Ele disse
que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Eu sei o que o Senhor tem pra mim. Tuas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei, teu Espírito está agindo em mim. Jesus, aleluia. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala.
Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes, bom dia, quinta-feira, 24 de fevereiro. Deixa-me saber para onde vai. Oi, bom dia, estão me escutando? Então, tivemos um probleminha técnico aqui. Gente, eu tô tomando um café, quer dizer, vou começar a tomar e eu vim hoje pra rádio, eu não sei porque eu tô morrendo de fome. Mas, olha, essa quinta-feira nós amanhecemos com uma notícia triste, né? Eu acordei e já entrei no WhatsApp e meu pai tinha mandado a notícia da invasão lá da Ucrânia. Até compartilhei com o pessoal. Acho que meu pai estava ao vivo assistindo lá meia-noite, devia estar sem sono. E muito triste, né? A gente pensar que, como ser humano, por uma disputa de poder, como pode ser mesquinho, né? Quando a gente fala em soberania, em supremacia, na verdade, né? Para uma coisa a soberania dos países, outra coisa é um país querer ter uma supremacia em relação ao outro, né? Então, um país como a Rússia, que tem uma cultura cristã muito forte, apesar dos anos do comunismo, apesar de ter tido um grande retrocesso no comunismo, mas vocês pegam, por exemplo, a literatura russa, como era cheia de autores cristãos, o Dostoiévski, quem mais? O Leo Tolstói, que escreviam obras de conteúdo literário, mas sempre com valores. Você via os conflitos morais das pessoas, sempre obras riquíssimas em detalhe, que se você usasse, a gente usa, na verdade, a gente deve usar essas obras como referência para a nossa formação pessoal. E você vê um povo que tem essa cultura tão forte, se deixa dominar por uma sede de poder, né, muito grande, de invadir outros países, né, e tudo isso. É uma pena mesmo, eu fiquei muito pensando nas pessoas da Ucrânia, nas crianças especialmente, porque já tivemos civis mortos confirmados, né? Uma guerra nunca é só de militares, né? Tem sempre civis envolvidos. E outra coisa, os militares também são vidas, são pessoas. E eu acho muito triste isso. E então eu queria já começar oferecendo esse programa, né? Se for um trabalho que agrade ao Nosso Senhor, que seja uma pequena partezinha de uma forma de oração pelas pessoas, né? Pela paz na Ucrânia, né? Mas eu não vou me alongar muito nisso, né? Só queria fazer essa pequena observação, né? Queridos, nós estávamos falando semana passada sobre a formação do caráter, né? Educar o caráter. E como é importante isso, ser uma pessoa de caráter, fazer com que os nossos filhos sejam pessoas de caráter. A pessoa de caráter, em suma, ela é uma pessoa que tem responsabilidades, que ela sabe a que veio e sabe honrar os seus compromissos, sabe honrar a palavra dada. Ontem estava conversando com uma avó muito preocupada, que ela estava me falando que o filho dela, o netinho dela, ela ajuda a criar. A mãe do menino, né, a mãe do neto, ela, quando ele tinha 1 ano e 9 meses, abandonou e foi morar nos Estados Unidos, porque para ganhar mais dinheiro e tal, né? E ele ficou com o pai. E fala que o menino, que tem 7 anos, 8 anos, tem a idade da minha filha, por isso que eu conheço, tá? Amiguinho da minha filha, eles estavam brincando, enquanto eles estavam brincando no parquinho, a avó, que levou o neto para brincar com as minhas filhas, começou a meio que desabafar comigo, né? Ela nem é católica, ela é de outra religião, é protestante, sei lá. Mas ela começou a falar assim, nossa, ele só viu a mãe dele 2 vezes que ele pôde ir para os Estados Unidos, porque ela estava tirando aquele green card, não pode, né, viajar, né? Se sai do país tem o risco de não voltar, porque ela estava ilegal, alguma coisa assim. Mas por causa de um sonho, né, de querer ganhar mais, abandona o filho de 1 ano e 9 meses e vai embora. E quantas histórias a gente não conhece assim? É muito triste, porque nenhum dinheiro no mundo
vai compensar essa falta de presença materna na vida de uma criança. Paterna e materna, né? A mesma coisa com o pai. E se enganam aqueles que pensam, mas o pai não tem aquela obrigação. Não, o pai pode ir morar fora. Não, ele tem obrigação. Lógico, muitos pais já tiveram que fazer sacrifícios, né? A gente vê as histórias até dos imigrantes aqui no Brasil, as histórias dos imigrantes italianos, né? Muitas vezes as famílias mandavam os homens primeiro, né? Vai lá, senta as bases, fica lá 1 ano, 2, depois... E vem as esposas com os filhos, né? Mas a gente entende quando é numa situação de muita precariedade. Por exemplo, num estado de calamidade, de guerra, né? Mas o ideal é sempre a família estar unida, né? E agora um pai, mesmo assim, né? Se separou da mãe, mas momentaneamente para vir para um outro mundo, nesse exemplo que eu dei, né? Dos italianos e tal. Mas imagina um pai que vai trabalhar, né? Vou lá ganhar dinheiro e, dane-se, toco a minha vida lá, né? Mando dinheiro, manda presentes. Então, no caso, esse menino, a avó estava falando, né? Ele ganha vários presentes da mãe. A gente teve até que cortar, porque ela compensa com presentes. Mas não tem presença, ela não participa. E ela falou assim, quantas vezes à noite já não chorei com ele? Ele chora e eu choro junto. Por que minha mãe foi embora quando eu era tão pequeno e tal? Porque a criança, ela tem razão, ela tem racionalidade, né? Isso que eu quero falar. Ela começa a pensar, observar. Por mais que os avós, as pessoas ao redor tentem agir com uma certa naturalidade para não deixar a criança mais traumatizada assim, como se fosse uma situação normal, está com a ausência da mãe. Por mais que as pessoas tentem, a criança começa a observar ao redor e ver as crianças correndo para suas mães, abraçando suas mães, né? E por que não eu? E eu fiquei pensando, por que eu estou trazendo esse exemplo aí? Lógico que porque eu fiquei com essa história na cabeça e pensei, vou rezar bastante por essa criança, né? Por esse menino, para que Deus conforte o coração dele, que a gente sabe que embora aconteçam essas coisas, a gente sempre vai poder usá-las para o bem, pedir o conforto de Deus e que Deus tire o bem que só Ele consegue tirar de cada situação e que leve essa criança a ser muito feliz e muito próxima dele, né? Que leve para o céu, né? Enfim. Mas eu estou trazendo isso porque o exemplo dessa mãe é o exemplo de uma pessoa que não teve o caráter bem formado. Pensa bem. Uma mãe que vai lá atrás de um dinheiro, de ganhar mais. Você pode pensar, mas é legítimo ganhar mais. É legítimo que você queira dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. É legítimo querer, mas vocês lembram aquela coisa? Os fins não justificam os meios? Os fins podem ser legítimos, ganhar mais dinheiro para dar uma qualidade de vida para a minha família. Mas se o meio para isso é fazer uma coisa, uma pessoa sofrer, uma criança sofrer, abandonar as minhas obrigações de mãe ou de pai, para isso... Aí o ato que poderia ser um ato bom, ele se torna deturpado na origem, né? Ele se torna mal na origem. Então, uma pessoa de caráter, quando a gente fala isso, educar para formar o caráter, é formar uma pessoa que saiba honrar seus compromissos. Até na pobreza, entendeu? Na pobreza, na doença. Não é assim que até no casamento a gente faz esse voto, né? Na alegria ou na tristeza. E o que é mais importante é a tristeza. A alegria a gente não precisava nem jurar, na verdade, né? Porque na alegria é fácil estar junto. Na pobreza, na tristeza, na pobreza, aí é difícil. Na doença, difícil aguentar um esposo doente, levar para frente uma família com um filho doente, por exemplo, que requer vários sacrifícios. Enfim, né, tem essas peculiaridades. Só que uma pessoa de caráter, ela consegue honrar seus compromissos, porque ela não faz aquilo que te apetece a ela no momento. Ela aprendeu de pequeno a fazer o que é certo, a fazer o bem. E a gente busca fazer o bem, deve buscar. E nos nossos filhos a gente tem que ensinar isso. E como é que a gente forma esse caráter no meu filho? Como é que a gente chega lá? É de pequenininho, né?
É de pequenininho. O ser humano, já falei muitas vezes, demora 18 anos para ser formado, na verdade até 22 anos, 25, né? Então, nosso filho não é igual um bezerro que a vaca vai parir e ele sai pulando, né? O nosso filho não. O filhote do ser humano, né? Ele demora muitos anos. Nós somos completamente dependentes dos pais até vários anos. Então, são vários anos mesmo, é passinho a passinho. E não desanimem se vocês têm filho que dá trabalho, sobrinho que dá trabalho, neto que dá trabalho, porque é o normal que seja assim. O ser humano, ele é um ser tão complexo, e é por isso que ele é trabalhoso. A vaca não é complexa. Ela não tem dilemas, não tem decisões para tomar, né? Ela vai comer o capim daqui ou o capim dali. Ela não pensa nem para defecar, né? Vai andando e vai soltando tudo. O ser humano, ele tem muitas decisões. A vida do ser humano é muito complexa. Então, é demorado, tá? Fiquem otimistas quanto a isso. Porque eu sei que tem muitas mães que falam, nossa, mas aconteceu tal coisa, eu sinto tão bem, aí o meu filho vai e, sei lá, fala uma mentira lá na escola, dá maior confusão. E a gente se sente um lixo, né? Quando acontece isso com a gente pessoa se sente um lixo mesmo. Se sente, nossa, mas eu não presto, eu estou fazendo tudo errado. Mas calma, vamos analisar objetivamente. Crescer é um desafio. Seu filho tem que fazer as burradas dele, porque ele tem que fazer a burrada para aprender. O filho pródigo, né? Lembra sempre disso, o filho pródigo teve que fazer muita burrada para ele valorizar o pai. Aquele outro filho que sempre esteve com o pai, nunca fez nenhuma burrada, mas ao mesmo tempo não amou o pai tão grandemente quanto aquele filho que fez um monte de burrada. Então é assim, é de pequeno, é com desafios, é com eventos que parecem retrocessos, que a gente educa o caráter, que a gente se mantém firme, se a gente se mantiver firme, tá? Porque meu filho faz uma burrada, eu vou lá, eu mantenho a minha postura, mesmo que eu olhe e fale, meu Deus, parece que nada está dando certo esse menino. Eu mantenho a minha postura, mas porque eu acredito naquilo que é certo, eu estou me formando. Se você está escutando um programa como esse, se você estuda, se você vai atrás, você sabe o que é certo. Então, mantenha fortaleza, né? Que também o caráter, uma pessoa de caráter, a gente tem fortaleza, né? Eu não posso dizer que eu tenho caráter. Nenhum de nós pode. Porque tem momentos que a gente é mole, tem momentos que a gente titubeia. E a gente não é preto no branco. Mas, se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de manter o meu não que eu dei para aquele filho. Aquele filho, de repente, você tem um filho que mexe com o seu coração. Parece que ele sabe pedir. Você fala não e ele vem, ele faz manobras. E você tem uma dificuldade. Então, peça a Deus. O dom da fortaleza, o dom da constância, né? Para conseguir levar a cabo essa tarefa. Se você sabe o que é certo, não está tendo forças para fazer, peça ajuda. Porque não interessa saber também toda a teoria, né? Quanta gente sabe a teoria de educação de filhos e não faz certo, né? Deixa eu dar um golinho no meu café, gente, antes que esfrie. Já está esfriando. Que o ar está ligado aqui. Então, voltando, né? Esse assunto. Quando a gente forma filhos de caráter, esses filhos, eles cumprem a sua missão de vida, o seu propósito. No fundo, a pessoa de caráter, ela encontra felicidade. Porque ela vê o propósito, o porquê. É aquela coisa, né? Depois você sobe a montanha, você olha e vê, nossa, valeu a pena cada desafio, cada obstáculo. Mas quem chegar no topo é a pessoa que tem um caráter bem formado. As pessoas molengas, as pessoas que, primeiro obstáculo já, né? Já desistem, elas vão ficando pelo caminho. E a beleza da paisagem, a felicidade, só contempla quem chega lá em cima. E chegar lá em cima, pra gente,
é chegar no céu, ou chegar no final da vida e olhar para trás e falar, nossa, olha que família que eu formei. Que filhos que eu formei. Que filhos bonitos, assim, que coisa, eles estão fazendo, levando a família para frente, levando os seus filhos para frente. Cuidando, não abandonando, aguentando o tranco, né? É aguentar o tranco. E na parte infantil, nós como pais, o que a gente faz? A gente põe limite. A gente vai pôr uma cerca, o limite. Aí o limite que para a criança, que vai preparar a vontade, fortalecer a vontade da criança. Colocar, filho, eu falei que não vai comer essa bala antes do almoço. Então não vai comer. É uma bala, mas você não vai comer, porque aqui tem um combinado. Então você aguenta. Porque, de certa forma, gente, o prazer, ele é bom, ele é lícito, mas a gente cai muito pelo prazer, né? Ele tem um limite muito tênue entre o prazer lícito e aquele prazer que se torna desmedido, que nos escraviza, né? Então, é muito interessante vocês refletirem e pensarem, até com seus filhos, é legal desde pequeno conversar. Fala, filho, o prazer de você ter um brinquedo novo, ele vai desaparecer 5 minutos depois de você ganhar o brinquedo. E para os adultos também. Então, o prazer de, por exemplo, ir para os Estados Unidos e ganhar muito dinheiro, né, comprar as coisas, ele desaparece. Porque a gente ganha o dinheiro, daí a gente gasta com alguma coisa que a gente estava sonhando, aí na sequência a gente já fica com outro desejo, né? Ah, agora eu vou comprar tal coisa. Quer dizer, não supre, né? Então, o prazer, ele é uma substância, né? Tem substâncias no nosso cérebro que são responsáveis pelo prazer. Quando a gente come, e é como se fosse uma roleta russa. Que algumas vezes a gente tem prazer, outras vezes não. Às vezes a gente come por comer, mas às vezes a gente come com prazer. E ao mesmo tempo, é como se a gente não cuidar, as coisas começam a virar como um vício mesmo. Você come, porque eventualmente você vai ter prazer, entendeu? Você come 10 quilos de chocolate, um pouquinho te dá o prazer. Às vezes você está comendo até com remorso de estar comendo, aí não tem prazer. Mas daqui a pouco você tem prazer, então fica aquele vício. E o prazer na vida humana é isso, a gente não tem prazer com tudo, mas em algumas coisas a gente tem e algumas coisas a gente fica escravizado com relação a isso. E uma pessoa de caráter, ela consegue se policiar. Ela consegue gerenciar essa busca pelo prazer. Ela consegue gerenciar o prazer para ser um prazer lícito. E o prazer, gente, não é só prazer sexual, prazer de comida, é também prazer do descanso, o prazer do dinheiro. Ah, como é bom ter uma vida confortável, né? É bom. Ter um carro novo é bom, é um prazer também, não é? O prazer do consumismo. Tem gente até que é viciada em compras, por quê? Porque libera dopamina, sei lá, neurotransmissores no cérebro da pessoa, então gera um prazer. Joguinhos de celular, né? Mas se eu tô perdendo a minha vida, a vida tá acontecendo e eu tô jogando, eu tenho que fortalecer a minha vontade. Porque eu tô perdendo a oportunidade da minha vida. O que eu tenho que fazer agora? Qual que é o meu propósito? Deus me colocou aqui, me colocou, no meu caso, com aquelas crianças, com esse marido, para educá-los, para a gente ser feliz junto também, né? Tem o prazer de estar junto, sim, para a gente ser feliz junto e eu levar eles para o céu. Mas se eu estou perdendo meu tempo com outras coisas, com mais conversa com a vizinha, com o WhatsApp o dia inteiro, com redes sociais o dia inteiro, então quer dizer, eu não me domino. Eu não tenho fortaleza, ou tenho pouca. E se eu tenho pouca fortaleza para me dominar, como é que eu vou mostrar para o meu filho? Então, pensem as escolhas de vocês.
Pensem as escolhas que vocês fazem em cada momento. E pensem as escolhas que seus filhos estão fazendo. Como vocês podem ajudá-los a fazer boas escolhas. Porque não é só sobre dar liberdade. Já falei sobre isso com vocês. Não é liberdade. É liberdade para fazer o bem. A pessoa livre, ela escolhe o bem. Porque aquele que não escolhe o bem, no fundo, ele é escravo. Nenhum ser humano gostaria de pecar. Eu imagino, tá? Isso aí é coisa da Isabela, imaginando, tá? Talvez tenha algum psicopata, né? Mas vamos pensar, um ser humano normal fala, eu gosto de pecar. Em tese, não. A gente sabe que é ruim, a gente se sente culpado. Porque, por mais, sei lá, ateu que a pessoa seja, ela tem uma alma. E a alma sabe das coisas espirituais. Ela sabe o que ofende a Deus. E a alma sente. E a pessoa pode não saber explicar, mas ela sente mal. Depois que ela, sei lá, faz um roubo de alguma coisa. Então ela se sente mal. Então a gente sabe que o pecado é ruim, né? A pessoa sabe, por mais que ela não dê o nome de pecado, ela sabe que dá uma sensação ruim quando ela faz. Mas por que a gente continua fazendo más escolhas? Lógico, porque a gente tem um fundinho do pecado original, mas muitas vezes por ter uma má formação. Porque as pessoas falam assim para você hoje em dia, você ficou com vontade, você faz, é isso aí, você tem que se liberar, seja feliz. Olha, se eu for me liberar, eu vou ser igual essa mãe que eu citei. Se eu for me liberar, falar, eu não quero ficar acordando de madrugada, eu não quero ter que resolver esse problema desse filho, vou fugir daqui, vou deixar com meu marido e ele que se vire. E se o meu marido pensar assim, também ele vai embora, né? No final fica as crianças, sozinhas, desamparadas. E o ciclo vai se repetindo também. Porque quando uma família é desestruturada, quando há um abandono desse, quando uma pessoa não tem um amor de mãe, por exemplo, a tendência é que ela repita. Ela pode sair desse furacão, assim, desse ciclo de repetição. Sim, ela pode. Se ela quiser, se ela conseguir enxergar com a ajuda de alguém, aí ela sai, ela tem que pular fora desse ciclo vicioso. Mas se ninguém ajudá-la, é muito provável que ela fique naquela repetição de padrões, né? E contando esse caso aí dessa mãe que eu ouvi ontem, a minha filha que ouviu conversar com essa senhora, avó da criança, depois veio conversar comigo, mãe, o que acontece e tal? Aí eu falei, filha, eu vou te contar. Então a mãe do fulaninho mora lá nos Estados Unidos e tal, né? Contei, né? Minha filha começou a chorar, porque ela ficou muito triste com a história. Queria me abraçar, queria ficar no colo. Falou, eu quero aproveitar enquanto eu tenho mãe, eu quero aproveitar. Eu falei, calma, a mamãe não vai embora. Aqui eu não vou te abandonar, não tem nada disso. Não fica ansiosa. Mas é isso, a gente tem que saber cumprir os compromissos. E a minha filha perguntou, por que a mãe desse menino fez isso? E eu falei, olha, ela tem um problema na cabeça. Foi o jeito que eu achei para explicar. Eu falei, ela tem um problema na cabeça. Tem adulto que é adolescente, que não amadurece. Que não sabe ser fiel às suas decisões. Porque a partir do momento que eu decidi ser mãe, e é uma decisão sim, no sentido de que, lógico, Deus que manda. Eu não sei quando eu vou ter filho, né? Mas Deus manda, Deus permite. Mas eu devo, se eu tiver uma boa formação, eu vou decidir pelo sim. Se essa é a minha missão, eu vou abraçá-la. Porque quando Deus nos dá um filho, Ele nos dá uma vocação ali, né? Então é uma decisão de ser fiel àquela vocação. De ser fiel aos planos de Deus, que Ele pôs aquela alma para ser sua. Para você tutorar, para você guiar, né? E o nascimento de um filho tem que ser uma decisão de amor, né? Então, se eu decido acolher esse filho, eu aguento, né? Todos
os percalços, inclusive a falta de dinheiro. E às vezes dói muito quando há uma falta de dinheiro. Você fala, puxa, mas eu amo meu filho, eu quero dar o melhor para ele, mas eu não estou conseguindo manter. Aí o diabo, ele pode nos colocar algumas tentações do tipo, vai embora, vai trabalhar lá em Roraima, vai que seu filho vai ser mais feliz, você vai poder mandar dinheiro, você vai sair desse seu desespero. Mas fugir disso, fugir da sua missão não adianta, porque no fundo é uma fuga. Você não vai conseguir cumprir a sua missão até o final. Você vai trocar a sua missão de levar aquela alma para o céu, de dar amor, de mostrar como que é o amor de Deus, porque os pais, eles acabam aproximando os filhos de Deus, bons pais aproximam os filhos de Deus. Você foge disso e em troca de um prazer, né? Você dá para o seu filho assim, ó, não vou te dar o amor, não vou te dar o sacrifício, tá? A parte que realmente demanda, né? Do amor, que prova o amor, que é o sacrifício de estar junto, de levar na escola, buscar na escola, acordar cedo, tratar quando está doente. Não, eu não vou te dar essa parte. Eu te dou um presentinho, um prazer momentâneo. E essa criança cresce desamparada e mendigando o amor das pessoas, e muitas vezes é isso que ocorre. Entrando, talvez, em ciladas depois, no futuro, né? Buscando, mendigando amor mesmo. Porque aprendeu isso, desde pequena, a viver com migalhas. Então, isso tudo para mostrar para vocês como tem consequências e como a gente vê adultos com um caráter mal formado. Porque se não houvesse esses adultos com caráter mal formado, não haveria essas situações tão tristes que são muito corriqueiras. De mãe que larga os filhos, de pai que larga os filhos, que casa separa. De avós também, que não estão nem aí. A avó não tem obrigação nenhuma de educar neto, no sentido de ficar se sacrificando como os pais, né? Sacrificando aquele sacrifício diário, constante. Não. Os avós não têm essa obrigação é dos pais, né, de nutrir e tal. Mas os avós têm a obrigação de passar as tradições da família, de passar o amor familiar, de criar um lar também, de visitar os netos, não é? E tem avós aí mau caráter, sim. Aquele avô, aquela avó que fala, eu só quero, sei lá, viajar, né? Porque agora não, né? Já faz uns anos tem descontos para aposentados, nessas viagens, em passagens aéreas, rodoviárias, E tem idoso agindo como se fosse adolescente também. Vou curtir a vida, vou viajar por aí. Gente, não é errado viajar, não é isso que eu tô falando. Mas se você vê que tem alguém na sua família que está precisando, vou ajudar aquela mãe, vou ajudar aquele pai, meu filho ali com, sei lá, ele está com uma dificuldade, eu vou ajudar ele, eu vou buscar os netos na escola, ou eu vou chamar, estou vendo que eles estão com dificuldade no casamento, vou chamar meus netos para passar uma tarde aqui e deixar os pais livres para eles conversarem, se entenderem, saírem, fazerem coisas de casal. Então, o avô, a avó, eles têm essa responsabilidade por ajudar, no fundo, assim, eles estão no fundo ali, né? Eles não são os protagonistas, mas eles são os coadjuvantes dali do núcleo familiar, né? Eles são coadjuvantes na história daquela família, no sentido de que eles não estão lá fazendo ação, né? Levando o filho, educando o neto e tal. Não, mas eles estão ali em segundo plano. E se você tira eles, a história pode descambar, né? Então, eles são importantes. E quando os avós estão nessa de, que se dane, já vivi minha vida, já eduquei meus filhos, não tenho obrigação nenhuma, não vou me meter. Essa história, sim, eles estão sendo omissos, eles estão saindo de cena. O papel deles é pouco comparado com o dos pais, mas faz muita diferença. Porque muitas vezes é dos avós que os pais tiram força para levar para frente sua missão. É de uma palavra dos avós.
E a gente vê aí avós, muito raro, tá? É muito raro, assim, esse exemplo que eu vou dar, né? Bem extremo, tá? Mas existe. De comportamento do adolescente. De, que se dane, ó, já vivi minha vida, agora eu só quero curtir, viajar. O que é isso? É esse o sentido da vida que você está mostrando para os seus filhos? Porque a gente educa até morrer, né? Um senhor idoso está educando os filhos, sim. O exemplo, quantas vezes a gente lembra, né? As pessoas lembram, olha, o meu avô quando estava para morrer fez isso, fez aquilo. Quer dizer, fica marcado. E uma pessoa idosa que só quer viajar, curtir a vida, sair com as amigas e não está nem aí pro casamento do filho, da filha que está descambando, que está no seu egoísmo, ou seja, está buscando o seu prazer, né? Eu vou viajar para eu ter um prazer e dane-se o resto, né? Não vou fazer uma dose de sacrifício ali, não vou, sei lá, fazer o sacrifício de recusar essa viagem só essa vez para poder ficar, né? Eu em casa um mês, sei lá, e dar uma acudida. Isso é um velhecente. As minhas filhas falam velhecente, sabia? É um velhecente. É um velhecente, é um velho com cabeça de adolescente. Vamos dar um intervalinho aqui e a gente já volta. Continuando aqui. Quiero ofenderte más.
está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, retornando aqui com o nosso Café com a Bela, vamos falar um pouquinho da nossa rádio, antes de continuar com o tema. Olha só, você que ouve a nossa rádio, você aprende com os conteúdos, você aproveita, você tira ideias para sua família, você também pode nos ajudar. Aliás, isso é um convite que até Deus te faz através da minha voz. Nós precisamos levar a voz de Deus mais longe, mais forte. E agora a gente fez um carnezinho para doação. Por que acontece? A pessoa fala assim, vou ser um amigo da rádio, mas daí dá a primeira contribuição, da segunda esquece de dar o resto, não é verdade? Porque a gente fica sem dinheiro e tal, tem que já dar primeiro, é aquela coisa, primeiro a gente cumpre as nossas obrigações e depois a gente vive com o resto. Então, lógico que a gente vai dar uma contribuição de acordo com o que a gente pode dar, com a nossa situação no momento. Se vem uma graninha extra, a gente dá mais, né? E peça o seu carnezinho, então, porque a gente precisa muito da sua ajuda. A gente não vive de propagandas, a gente não vive de patrocinadores, a gente tem patrocinadores, mas são poucos, a gente precisa sempre estar melhorando a nossa rádio, a gente tem gastos, né? Todo mundo sabe disso. Então, vocês podem ligar no nosso WhatsApp, mandar o WhatsApp ou ligar para a rádio aqui no telefone que deve estar aparecendo na tela de vocês, na Paróquia Santa Rita. E vá atrás. E se não conseguir, dá um jeito, manda mensagem no Instagram e se vira. Mas peça o seu carnezinho, porque é uma forma de você ter controle. Você dá a sua contribuição e anota. Não é que você vai ser cobrado, você vai ser... Não é uma pressão, mas é como uma forma de você controlar. Porque, afinal, essa responsabilidade, ser amigo da nossa rádio, é uma responsabilidade que você assume com Deus, né? Você e Deus que sabe. Ninguém vai ficar te enchendo, te amolando, te ligando, né? Para fazer cobrança. Mas você, na sua consciência, você vai olhar e falar, puxa, esqueci esse mês. E daí relembra. E outra coisa, se você quiser pegar o seu cartão comigo, você também pode falar comigo, que eu tenho uns cartões também, né? Uns carnês, na verdade, não é cartão. Errei a palavra, desculpa, tá? Gente, a gente precisa. A nossa igreja tem muitos fronts. E a nossa igreja precisa da ajuda. Aliás, é um mandamento, né? A gente tem obrigação de ajudar a igreja. Pode ser com moedinha, né? Mas tem que ser com algo que seja de coração. Pode ser como aquele óbolo da viúva lá, né? Que seja um pouquinho que a gente pode dar, mas que seja de coração e que a gente não esqueça de Deus, né? E não esqueça do próximo, porque, na verdade, também quando a gente ajuda a igreja, a gente não é só para... Tem gente que tem essa opinião, né? Essa visão enganosa, né? Estou ajudando o padre. Estou ajudando... Já ouvi isso, sabia? Vou dar uma moedinha aqui, ou vou deixar um dinheirinho aí para o padre comprar uma roupa nova. Até parece, né? Não é isso. Você não está ajudando o padre. Você está ajudando a sustentar a igreja que tem despesas de ar-condicionado, de energia, vocês sabem disso. E ajudando os irmãos, porque ó, quanta coisa tem na nossa igreja. Obras de misericórdia, né? Aconselhamentos, programas como esse, outros programas dessa rádio. Então, você ajuda o próximo. Porque a igreja, ela é uma comunidade, um sustenta o outro. Se não tiver a igreja, tudo decai. E a igreja precisa da sua ajudinha. Então, vocês que estão ouvindo aí ao vivo a rádio, mandem um WhatsApp. Estejam atentos aí. E também eu vou pedir a ajuda de vocês. Mais para frente a gente vai divulgar uma nova promoção aí de Páscoa. E eu quero que vocês nos ajudem, hein? Por favor. Calma, vocês não vão gastar nada além do que vocês já gastariam na Páscoa de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos voltar aqui sobre a formação do caráter, né? Eu gosto muito desse livro, tá? Do Afonso Aguilhó. Ele é um livro em forma de entrevista. São perguntas e respostas que foram formuladas para esse sujeito aqui, que é o escritor Afonso Aguilhó. Ele é pós-graduado em gestão e ele é professor de escolas lá na Espanha e tem muito esse sentido de educar para formar personalidades de caráter, né?
e como ele é empresário também, então tem essa visão, porque a falta de caráter é uma coisa que se reflete em todas as esferas. É aquela coisa, quando a família tá manca, tudo fica capenga. Não sei se vocês têm amigos, conhecidos empresários aí, a gente escuta as pessoas falarem, olha, hoje está difícil, essa geração que está vindo parece que está cada vez pior e tal. Isso tudo é o quê? Reflexo da família. Famílias que não formam seus filhos bem, não educam bem, deixam as crianças soltas, fazendo o que quiserem, não põem limites. Esses adultos, eles se formam adultos moles, preguiçosos, mandões, geniosos, e vão chegar nas empresas para trabalhar, vão ser pessoas difíceis de lidar. Olha, se você é uma pessoa que todo mundo tem que ficar medindo as palavras para falar com você, olha, deixa eu pensar como é que eu vou falar com o fulano, porque você sabe, o fulano é difícil, tal. Quando é uma pessoa desse nível, você já sabe, é uma pessoa que foi bem informada. Tem um livro de meditações que foi escrito por São José Maria Escrivá, que chama Caminho, tá? É um livrinho que a gente usa para fazer oração mental, tal. Tem pontinhos para meditação. E tem um capítulo só sobre caráter no Caminho. Eu até procurei em casa para trazer, mas eu tinha sumido, não sei. Às vezes fica com meu marido, sei lá. Não achei, porque eu queria ler. Mas, enfim, ele fala assim, você chama isso de caráter? Isso aí é sua falta de caráter. Sabe quando a pessoa fala assim, esse é meu jeito, esse é só meu jeito. Eu não fui grosso, esse é só meu jeito. Não, isso é só a falta de jeito. Não é, eu sou assim. Não, é porque você foi mal educado mesmo. É assim porque não te educaram. Esse é meu jeitão, você tem que se acostumar. Não, peraí. Presta atenção. Se você algum dia falou isso, esse é só meu jeito, eu sou assim, eu sou irritado, eu sou nervoso. Isso aí é a sua falta de caráter. É a sua falta de educação. Porque uma pessoa de caráter, ela respeita o próximo. E se a gente dá patada no próximo, a gente não está respeitando. Porque ninguém gosta de levar patada. Ninguém sai feliz depois de um coice, não é verdade? Então, por que eu dou coice nos outros e acho que eles têm obrigação depois de continuar me tratando bem? Por acaso estou me achando mais importante que eles? E no fundo né? Se a gente pensar, né? Quando a gente está de mau humor, dá uma patada no outro, é a soberba ali que falou alto, né? Porque, eu acho que o outro não é tão bom quanto eu, né? Então, que vem essa pergunta, a gente fala, lá vem, né? Já vem falar. Quer dizer assim, eu sou melhor que você, eu me ponho numa postura melhor. E isso tudo está no caráter, na educação do caráter. São vários os desdobramentos que a gente pode falar, né, da educação do caráter. Depois eu posso fazer um próximo programa falando, né, sobre as manifestações disso, né, que são, na realidade, a gente pode também peneirar pelos 7 pecados capitais, né? As manifestações que têm fundo de orgulho, as manifestações que são fundo de preguiça. Mas, enfim, como o tópico de hoje eu comecei falando da responsabilidade de uma mãe e de um pai em educar a sua família, né? Eu não quero fugir do tema, não, senão eu faço muito parênteses aqui, sou meio tagarela, e vocês se perdem. Então, eu comecei a falar sobre essas responsabilidades. Então, a gente vê que na vida nossa, o nosso propósito é servir. Tem uma outra frase que eu gosto, quem não serve, não serve. Uma pessoa que não sabe servir, não serve para nada. E a gente tem que aprender a servir. Ser útil aos demais. Então, vamos pensar, como que eu estou sendo útil aos demais? Porque se eu não sou útil aos demais, eu sirvo a quem? A mim mesmo, aos meus prazeres, como a gente já falou. E os prazeres são fugazes, são momentâneos. É aquele exemplo que eu vi outro dia, né? Você come. Tem hora que você vai comer, você vai pensando naquele prazer, daquele hambúrguer que você vai comer e, de repente, puf, você morde assim, voa todo o molho, derruba todo o molho do hambúrguer na sua roupa. Aquele prazer daquele hambúrguer gostoso, você ficou sonhando, acabou, né? Por causa de um molho que espirrou na sua roupa. Você já fica com raiva, porque, nossa, me sujou, agora eu tô melecada. Ou seja, o prazer, ele é muito fugaz e tem horas que a gente faz uma coisa que a princípio era para ser prazerosa e não é.
E a gente sabe que é assim, tem horas que a comida mais gostosa, não era tão boa, né? Não é aquele prazer. Não é o gosto que a minha mãe fazia. Ou a gente compra aquele doce que tá lindo na vitrine, né? Aí você vai comer e fala, ai meu Deus, coisa horrível, parece um mingau, não é? Ou mesmo que seja bom, tem aquele dia que não sente nada, né? Tem até, várias situações aí, né? Às vezes a leitura é prazerosa, mas às vezes aquele dia não, está custando, né? Então, é assim. Então, se eu vivo por buscar prazer, desculpa falar, mas sou uma anta. A gente não pode se limitar. Nós, católicos, a gente tem que rezar, colocar a nossa vida no Espírito, pedir para Deus nos guiar, mas mesmo assim, além disso, ou junto com isso, ser perspicazes, ter uma inteligência, ser crítico do nosso mundo atual. Não um crítico pessimista, aquele que fala, ai, o mundo está perdido. Porque não está perdido, porque eu vou servir. Eu vou fazer a minha parte para esse mundo não estar perdido. Eu vou colocar os meus dons, que pode ser 5, pode ser 3, pode ser 1, pode ser meio dom. Eu, por exemplo, estou aqui falando, é meia boca. Eu não sou radialista, né? Então, o meu meio dom, assim, fala meia boca, mas eu estou colocando a serviço. Porque quem não serve, não serve. E aquele que tem uma vida de caráter, se mostrou, provou o seu caráter ao longo da vida, ele serviu. No fim da vida é isso que Deus vê e é isso que conta. O bem que você fez. E se eventualmente você faz uma bobagem no caminho, como São Paulo, né, que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, faz parte, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então não ficar traumatizado, porque de repente você, puxa, mas eu fui dar, sei lá, fiz uma rifa, achei que ia fazer o bem, né? Tava lá fazendo a rifa, fazendo aquela promoção econômica lá para levantar fundos e não deu certo, e não vendi nada do que eu queria, eu vendi menos, né? Acontece, às vezes a gente faz, a coisa não sai do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Ou às vezes eu estava fazendo uma coisa legal e eu fui lá achando que estava agindo bem, fiz uma coisa que não foi legal, que acabou dando tiro no pé, que atrapalhei. Atrapalhei uma ação boa, por exemplo. Aí, às vezes, acontece isso. E daí, eu vou desistir, nunca mais vou fazer nada de bom? Nunca mais eu vou tentar vender uma rifa, porque a vez que eu tentei vender não deu certo. Não. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque se São Paulo fazia o mal que ele não queria, ele era santo, quanto mal a gente não vai fazer ainda? A gente que nem é santo, que não é apóstolo, que não foi apóstolo, né? Então isso, ter uma visão positiva da vida. Então, às vezes eu falo com vocês de uma forma muito firme, porque eu sou assim, eu gosto muito de falar assim, é o meu jeito, mas eu não quero ser pessimista, eu não quero que vocês tenham uma visão pessimista, porque no fundo, é a maior alegria que a gente tem é servir a Deus, a maior alegria que a gente tem é passar até pelas dificuldades que a gente passa. E é uma alegria poder enxergar até como o meu caráter é fraco e foi mal formado. Porque é uma alegria, gente, é uma dádiva. Se você enxerga isso, se você enxerga os buracos, as lacunas que tem na sua formação, você olha, se eu escuto esse programa e fala, puxa, minha mãe não fez isso comigo, ai, meu pai não sei o quê, eu não tive esse amor de mãe. Mas, gente, é uma graça. É uma alegria. Então, vamos pensar assim, pensar de uma forma positiva, porque o cristão não pode ser aquele pessimista. A gente tem que ter um realismo positivo, um realismo alegre. Não ficar fantasiando as coisas no mundo apoliano, né? Ficar imaginando que as coisas ruins são boas. Não é isso. Saber o que é ruim, mas ter a perspectiva de melhorar. E se aqui tem alguma possibilidade de melhorar, que eu sirva, Senhor, que eu saiba servir. Se aqui na minha família está tendo esse comportamento do meu filho, se na minha família o meu filho adolescente só dorme o dia inteiro,
A minha avó, sei lá, tá resmungona. Minha avó não, minha mãe, sei lá, né? Eu não tô falando nada da minha família, viu, gente? Só as palavras que surgem, tá? Os exemplos de família. Uma tia ranzinha. O que eu posso fazer para melhorar? Porque só ficar olhando e reclamando não resolve. Quem não serve, não serve. Então, de repente, você precisa se aproximar daquela tia espinhosa. Porque ela tá espinhosa de tão sozinha que ela se sente. Porque ela não se acha digna de ter companhia. Enfim. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tenha trazido algumas luzes para vocês hoje no nosso programa. Mandem as histórias de vocês, eu adoro ouvir, adoro ler os casos, ler perguntas, tá bom? E espero vocês semana que vem. Continuemos em oração pela Ucrânia e pela Rússia, pela aquela situação lá, né? Para que Deus ajude a resolver isso sem muita perda de vida e, enfim, né? Sem muitos machucados. Tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Desangrándose en la cruz, 1000 moretones vuelven las tinieblas luz, pues